Falar com o microfone desligado não dá, né? Paz, paz do Senhor, shalom, graça e paz, da forma como você preferir. Amém? Prazer em te ver, Davi. Davi, eu lembro de você desse tamanhozinho, como o tempo passa rápido. Graças a Deus, fico muito feliz em te ver bem, em te ver vivendo aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus por isso. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra cujo tema é os elementos necessários para se cultivar a presença de Deus, ou simplesmente cultivando a presença de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, do verso 8 ao 15. Gênesis capítulo 2, do verso 8 ao 15. Gênesis 2, do 8 ao 15. E assim diz a palavra: Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o chamado Guion. E o terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto, o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de te pedir, Senhor, clamar ao Senhor, implorar ao Senhor Deus, para com que nesse momento, Pai, a sua presença se faça real e palpável neste lugar. Te peço, Jesus, que o Senhor venha falar, Deus, ao coração destes que vão ouvir essa palavra, que o Senhor possa ir à frente, Deus, que o Senhor possa tocar no mais profundo da alma, do coração, trazendo libertação, trazendo transformação, Deus, alimentando a fé no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que a tua presença se faça neste lugar. Te peço também, Deus, que o Senhor venha me abençoar, Deus, a mim que irei falar, trazendo, Deus, revelação da tua palavra, Deus, que coloque palavras na minha boca no nome do Senhor Jesus. Reconheço quão incapaz eu sou, mas eu peço ao Senhor, Deus, que fale e ministre nos nossos corações. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Nós ansiamos em ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel para cumprir, Deus, com tudo aquilo que o Senhor promete, tudo aquilo com que a tua palavra diz. Então, no nome do Senhor Jesus, que o cumprimento da tua palavra, Deus, em se revelar a nós, que o cumprimento da tua palavra, Deus, em alimentar o nosso coração, isso venha se cumprir mais uma vez nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que toda a mente esteja cativa no Senhor, que todo o coração esteja aberto para ouvir, Jesus, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, como eu disse, cultivando a presença de Deus. Como todos sabem, no princípio de Gênesis, Deus ele vai criando todas as coisas, formando a terra, e em determinado momento, o próprio Deus ele vai plantar um jardim. Então, preste atenção nessa palavra. Ele vai plantar um jardim em um local chamado Éden. Então ele vai plantar esse jardim e vai colocar no jardim o homem o qual ele mesmo
formou e vai falar com esse homem: cultive o jardim. Só que para entendermos esse contexto, nós temos que prestar atenção em palavras-chave. Exemplo, palavra Éden. Você sabia que a palavra Éden, ela possui cerca de 9 significados? 9 significados. A raiz dessa palavra, ela possui 9 significados. Um destes significados é local, é um local físico. O Éden é um local físico. É um momento, também significa a presença, significa a porta aberta, significa um local de deleite. Então vamos usar aqui, só para entendermos melhor, compreender de forma mais simples o que Deus tem a dizer, simplesmente a palavra presença de Deus. Então, o Éden era a presença de Deus. Então, Deus, ele vai plantar um jardim em sua própria presença e vai colocar um homem ali para cultivar esse jardim. Até aqui, tudo bem? Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de jardim para floresta? Jardim para floresta. Jardim é algo organizado, pensado. Alguém vai lá, planta, cultiva, organiza todas as plantinhas no local onde quer que essas plantinhas cresçam, vivam, nasçam, brotem, enfim. E floresta não. Floresta é desorganizado. Floresta onde nasceu e está tudo certo, está tudo bem. E o que Deus, ele quis colocar um homem justamente no local chamado Éden, que simboliza a presença de Deus, para nos mostrar que a presença de Deus, ela é algo organizado. A presença de Deus, ela não é uma bagunça, é algo muito bem feito, muito bem montado, organizado. E Deus fala com Adão: cultive. Cultive o quê? Cultive o jardim. Cultive o quê? A presença. Deixa a Aline tirar a foto. Obrigado. Então, cultive a presença, ou seja, Adão e Eva, eles não precisavam orar pela presença de Deus, eles não precisavam implorar pela presença de Deus, porque eles viviam na presença de Deus. Então, eles tinham uma responsabilidade de cultivar aquele jardim como algo físico, mas de manter também algo muito importante, precioso, que era o relacionamento dele para com Deus, e com que eles não quebrassem de modo algum esse relacionamento. Então, Deus coloca eles ali e fala para Adão: cultive o jardim. Então, Adão, a partir do momento que ele entra na presença de Deus, Deus dá o que para ele? Um trabalho. Então, só para aplicar na nossa vida, a partir do momento no qual você conhece a Cristo, Cristo vai te dar algo para fazer. Ele vai te dar um trabalho. Ele vai te dar um ofício. Ele vai te preparar. Primeiro vai trabalhar no seu caráter, vai te livrar de tudo enquanto é vício. E vício, quando eu falo de vício, eu não falo simplesmente de drogas, tá? Vários outros vícios que todo ser humano possui. Então, Deus, ele vai te libertar, ele vai te capacitar, ele vai te preparar e vai falar com você o quê? Trabalho. Então, todo ser humano, todo filho de Deus que está na presença de Deus, foi chamado para trabalhar. Trabalhar. Eu não consigo acreditar que Deus, ele restaurou alguém, ele salvou alguém, para não usar essa pessoa para trabalhar no reino dele. Eu também não acredito que seja possível alguém trabalhar no reino de Deus sem cultivar a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Ou seja, Deus, ele te chama, ele te salva, te dá um trabalho. Para você continuar trabalhando no reino dele, você precisa andar com ele, viver para ele, viver para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que você faz deve glorificar a Deus. Do mais simples, deve ser tudo para a glória de Deus.
Então nós sabemos que Adão estava num lugar que era a presença de Deus. É aquele culto que você entra e não quer sair. É aquele culto que te dá vontade de virar a noite aqui dentro. Esse era um ambiente chamado Éden. Só que é muito comum olharmos lá para o passado, olhar para aquilo que era chamado de paraíso, chamado de jardim de Éden, e falar, não, aquilo só foi para Adão e para Eva. E nós nos esquecemos que Cristo veio, que Cristo nos restaurou, Cristo nos libertou de nossos pecados, Ele perdoou as nossas dívidas e Ele nos deu acesso a Deus de novo, acesso ao Pai, nos deu a possibilidade de estar na presença de Deus e viver segundo aquilo que Adão viveu. Claro que hoje nós temos algo que alguns chamam de herança, né? Uma espécie de herança de pecado. Sim, nós somos inclinados ao mal, mas Cristo nos dá a possibilidade diária de decidir pelo que é bom. Cristo, Ele capacita você para com que você escolha da forma, do jeito dEle, da forma com que Ele quer que você ande na presença de Deus. Então é possível viver para Deus, é possível viver para a glória de Deus, e é impossível viver para Deus, para a glória de Deus, sem ter relacionamento com Deus. Então o que eu vou falar hoje, até você cansar, é sobre você precisa se relacionar com Deus, você precisa crescer em conhecer a Deus, você precisa cultivar o seu jardim na presença de Deus. O seu jardim não pode ser uma bagunça, o seu jardim não pode estar seco, ele precisa ser bem organizado, bem estruturado. O seu propósito, o qual Deus, Ele criou todos nós, é para glorificar o nome dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle mesmo, Ele nos criou. E Ele tem trabalhado em nós, então nós precisamos entender o nosso papel, entender que Ele nos ama e que Ele nos quer. E como nós podemos não recompensar o amor de Deus, que não é possível, mas o mínimo que nós podemos fazer é fazer com que o reino de Deus avance. E para o reino de Deus avançar, é necessário todos pegarem no arado. É necessário todos trabalharem no reino de Deus. É necessário com que todos se empenhem. É preciso. Imagina se a igreja, ao longo de toda a história, tivesse andado com Jesus de verdade. Se a igreja, ao longo da história, tivesse agarrado com Jesus e andado com Ele, vivido para Ele, o mundo seria totalmente cristão. Só que nós somos seduzidos pelas nossas paixões, assim como Adão e Eva fez. Eles foram tirados da presença de Deus, eles foram arrancados da presença de Deus, porque falharam. Então eles foram tirados. Então muitas das vezes, nós saímos da presença de Deus devido às nossas falhas, às nossas próprias decisões. Só que há uma diferença, Cristo já foi à cruz. No tempo de Adão e Eva, Ele não tinha ido. Então ele ficou separado, o ser humano viveu separado de Deus. Agora não, Cristo já foi à cruz. Não há motivo para nós vivermos separados dEle. Também, eu não estou defendendo que você deve viver uma vida de pecado e no domingo você vem, se arrepende para segunda-feira pecar de novo. Não, isso só prova que você não conheceu Jesus ainda. Isso só prova que você ainda não se converteu. Mas aquele que é convertido, ele não tem prazer no pecado, ele não ama o pecado, ele foge do pecado, ele vive para Deus. O prazer dele é fazer o coração de Deus feliz. Então a grande diferença é essa, e vocês sabem que eu não sei florear, eu não consigo. Mas vamos lá. Mas quais são? Como que eu posso fazer para cultivar a presença de Deus? Eu vou falar o que você está cansado de saber, o que você está mais careca do que eu de saber. Primeiro item necessário para você cultivar a presença de Deus é você obedecer a palavra de Deus, não pecar. Como eu disse, você não pode ter prazer no pecado. Seu coração deve se entristecer quando você peca.
Se você, por um acaso, anda pecando e não há tristeza no seu coração, meu irmão, você está se perdendo, a sua alma está indo para o inferno. Se o seu coração não fica contristado com o seu pecado, sua situação é grave, procura ajuda, corre para Deus, pede ajuda para o pastor, vem para a oração, frequenta a célula, faça a sua parte. Se você trata o pecado como algo qualquer, você precisa de Jesus. Acertar o seu caminho, voltar-se para Deus. E eu não te falo isso em um tom de julgamento, eu não te falo isso num tom de querer mostrar que eu sou superior, que eu sou melhor, porque eu não sou sujeito aos mesmos erros que você, possivelmente sou tentado em áreas que vocês são tentados, sou igual a todo mundo, mas só que eu entendi uma coisa, que eu preciso estar no Senhor e com o Senhor, porque se eu abandonar o Senhor, acabou, não tem mais como, acabou, vou viver uma vida entregue às minhas próprias vontades. Então, primeiro item, obedeça a palavra, não peque. Por quê? Romanos 6, capítulo 23, vai dizer o quê? Porque o salário do pecado é a... Não, vocês sabem, porque o salário do pecado é a morte, vocês sabem. Então, qual é o salário para aquele que vive pecando? A morte eterna, ida para o inferno, não tem saída de lá. A outra coisa que você também precisa fazer, irmão, você precisa fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Se os irmãos da mídia puderem ir projetando aí, só para ganhar um tempinho. Afastai-vos de toda forma do mal. Em outra versão, fugir da aparência do mal. Fuja. Você sabe o que te tenta. Você sabe o que te leva a pecar. Você sabe o que te distancia de Deus. Então, por que você ainda flerta com isso? Você sabe qual é as suas fraquezas. Você sabe onde você não pode brincar. Então, por que você ainda flerta com isso? Então, por que você ainda aceita? Por que você não foge? Por que você não vaza daquilo? Evita. Evita. Fuja da aparência do mal. Fuja de toda forma. Porque você não é de ferro, você não é um super-homem. Se você brincar com tentação, você vai cair. Outra coisa também, não dê lugar ao diabo. Isso aqui é a minha dificuldade, irmão. Porque eu sou muito explosivo. Dependendo do que fala comigo, eu acabo não gostando muito e dando uma resposta dura, e eu vivo dando lugar ao diabo, e isso aqui é meu alvo de oração. Jesus, me ajuda a não dar lugar ao diabo. Me ajuda a controlar esse meu temperamento forte, esse meu temperamento difícil, de querer responder tudo. Eu não tenho que responder tudo. Está vendo? Mas alguém tem essa dificuldade? Por quê? Porque eu tenho, irmão. Tem hora que eu sou meio nervoso e não precisa disso. Então, é necessário não dar lugar ao diabo. Quando você estiver numa situação, exemplo, a minha como estresse, alguma situação onde você está correndo risco de pecar, não dá lugar ao diabo. Filipenses capítulo 3, verso 3, é um versículo incrível para mim. Filipenses 3, 3. Porquanto nós, que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não depositamos
confiança alguma na carne. O 4 agora. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga quem tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Próximo. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Então, olha o que Paulo estava falando, olha, eu não sou daqueles que confiam na minha própria carne. E ele estava falando por quê? Porque estava tendo um debate ali sobre os gentios, eles terem a necessidade de ser circuncidado ou não, e Paulo ele vem trazendo essa questão, olha, eu não confio na minha própria carne, eu não confio no fato de ser judeu, eu não confio no fato de ter sido fariseu. Ele não confiava naquilo que ele conhecia, porque ele conhecia muito, ele não confiava no homem de Deus que ele era, ele não confiava na própria carne dele, mas ele dependia do Senhor, ele dependia de Jesus. Então você pode ser o mais espiritual da face da terra, você pode ser a pessoa mais forte e firme na fé do universo, você não pode confiar na sua própria carne, você não pode confiar na força do seu braço, não pode, não deve, você precisa recorrer ao Senhor, e para recorrer ao Senhor, é necessário você ter o seu jardim bem cultivado na presença dEle, é necessário você ter vida com Ele, o segredo é a vida com Deus. E existe um exemplo bíblico lá no Velho Testamento de alguém que fugiu da aparência do mal, alguém que não deu lugar ao diabo, alguém que não confiou na sua própria carne, foi José. José, quando teve a possibilidade de pecar contra Deus, o que ele fez? Fugiu da mulher de Potifar. Fugiu. José era um rapaz de Deus? Sim. Possivelmente tinha relacionamento com Deus? Acredito que sim. Ele teve sonhos, Deus deu visões para ele. E o que ele fez? Fugiu. Não confiou na própria carne dele. Outro motivo que também você está cansado de ouvir falar nesta igreja, graças a Deus. Um outro motivo não, um outro aspecto necessário para se cultivar a presença de Deus, que é sobre isso que estamos falando, é ler a Bíblia todos os dias. Josué capítulo 1, verso 8, eu sei que você sabe de cor, mas projeta aí só para lembrar o pessoal, Alexandre, por favor. Josué capítulo 1, verso 8. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir eita, perdi. Vou ler de novo. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele noite, para que tenhas cuidado. Gente. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás o bom êxito. O problema da gente gravar um versículo numa versão e você vai ler em outra, você embaralha tudo. Então você não pode afastar de você esse livro da lei. Você não pode se afastar da palavra de Deus. Se afastar da palavra de Deus é você secar o seu jardim, deixar suas plantinhas expostas ao sol, é você não regrar as suas plantas, é o seu jardim virar bagunça, e jardim é organizado, a presença de Deus é organizada. Então é necessário você ler a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, todos os dias, diariamente, criar essa vida de relacionamento com Deus, e vocês têm ouvido falar disso aqui semanalmente. Então nós sabemos o que fazer, porque não fazemos. Mas vamos lá. Dedique-se à leitura bíblica.
1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13 vai falar de alguém que se dedicava à leitura bíblica. Enquanto aguardas a minha chegada, aplique-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, Paulo falando para Timóteo, enquanto você aguarda a minha chegada aí, Timóteo, vai lendo a Bíblia, vai se dedicando à palavra, vai se dedicando à exortação, ao ensino, continua andando com Deus aí que eu estou chegando. Então, era o que Paulo estava falando com ele, ou seja, se dedicar à palavra, se dedicar ao ensino, também é algo muito importante para nós cultivarmos o nosso jardim na presença de Deus. Então, você também precisa fazer como o povo de Bereia. Atos capítulo 17, verso 11. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Você sabe o que é isso aqui? É a palavra que você ouve no culto, você chegar na sua casa e ver se tudo que foi pregado é verdade. E se for eu que tiver pregado e tiver alguma mentira, me chame e fala comigo que eu vou melhorar. É você ouvir, prestar atenção naquilo que você tem ouvido e ver se é verdade mesmo, se era aquilo mesmo que está na Bíblia. Se o raciocínio de quem está pregando é verdade, se aquilo que você está ouvindo é uma verdade. É se dedicar a isso, é você não sair acreditando em qualquer coisa que ouve. Porque a gente sabe, em tempos de internet, a abobrinha é que não falta. Ensino torto é o que não falta. Então você precisa ser semelhante, você precisa ser nobre, como os bereanos eram. Confere. Não, isso aqui é verdade mesmo. Onde está falando isso aqui? Não, ele falou isso aqui, onde está falando? E isso não é ser chato, isso não é ser crítico. A menos que você queira ser chato ou crítico. Aí é errado. Mas é você não absorver qualquer coisa e acreditar em tudo que ouve. Amém? Então você precisa ser semelhante aos irmãos de Bereia. Um outro motivo, você precisa ser como Timóteo, você precisa conhecer as Escrituras desde cedo. 1 Timóteo 3, do 15 ao 17. Timóteo havia sido instruído desde a sua infância. Se você não foi, mais um motivo para começar a ler a Bíblia. Se você foi, então você precisa viver aquilo que você tem aprendido desde a sua infância. E diz, contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Próximo. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido acima na glória. O Espírito Santo, 17. Você pulou para o 4:1. Então falei errado, irmãos. Eu falei a carta errada, possivelmente é 2 Timóteo, mas era isso que eu havia falado. Timóteo, ele tinha sido instruído pela avó e pela mãe dele, e ele vivia segundo aquilo que ele havia sido instruído. Paulo até cita isso, da fé que existia na avó dele. Amém? Desculpa aí a gafe. Era 2 Timóteo 3,15 mesmo, eu olhei errado aqui, desculpa, perdão. Agora existiu um homem na Bíblia também, no Velho Testamento, que meditou no livro da lei, que se dedicou
à exortação, se dedicou a um ensino, parou para ouvir a palavra de Deus. E esse homem simplesmente transformou o reinado dele. Estamos falando do rei Josias. Rei Josias, a história dele está sendo narrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 18, vai falar sobre Josias. Então, Josias, ele foi um rei que no tempo qual ele vivia, só para contextualizar, o livro da lei, o livro de Israel, a Bíblia Sagrada que nós temos, ela havia sido esquecida no fundo do tempo, até que alguém encontra o livro da lei. Agora imagina, o povo de Deus sem a lei, imagina a baderna que estava Israel. Então o livro foi esquecido até pelo sacerdote. O escrivão Safã relatou ainda ao rei, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu algumas partes da obra para o rei. Próximo. 19. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, a lei, o rei rasgou as suas vestes. Então, o que acontece? O livro da lei tinha sido esquecido, o sacerdote Ilquias encontrou o livro, leu o livro e mandou com que entregasse o livro para o rei. Quando o rei ouve falar sobre aquilo, ele rasga as suas vestes, manda consultar qual era a situação de Israel, recebe uma profecia ruim sobre essa situação, ele se arrepende, leva o povo a se arrepender, e o reino dele é totalmente transformado graças à palavra de Deus. O que vai transformar a sua vida é a palavra de Deus, o seu casamento, palavra de Deus, a sua família, palavra de Deus, ela tem poder para consertar a sua vida toda. Se você seguir atentamente o que a palavra de Deus diz, não tem como você ser infeliz. Não tem como. E eu não estou te vendendo uma felicidade barata, não, porque você vai ter problema, você vai passar por provação, mas você estará com Jesus. Que é melhor passar com Ele do que sem Ele. Então você precisa amar a palavra de Deus. Amar todos os dias. Ler todos os dias. Eu tenho criado meu relacionamento com Deus desde o ano de 2012, né? 2011 para 2012. E chegou um tempo que eu fui lendo a Bíblia, eu não sei se isso aconteceu com mais alguém aqui, que eu eu sabia o que ia acontecer depois. Então, não sei se está acontecendo com você, você dá uma desanimada, porque você já sabe o que vai acontecer, aí você não tem aquela ânsia das primeiras vezes. Então, se isso tiver acontecido com você, deu certo para mim mudar a versão. Muda a versão da Bíblia. Eu lembro que eu comecei pela Revista Corrigida, li ela e tal, eu dei uma cansada dela, fui para a Revista Atualizada, passei da Revista Atualizada para a NVI, passei da NVI para King James, nesse meio tempo li a Mensagem também, vai trocando a versão e tal, porque aí você vai chegar ao ponto de querer saber o que cada versão diz dentro daquele versículo, e é bem interessante também, porque pode acontecer, viu, irmãos? Eu já aconselhei uma pessoa que estava passando por isso e vivi isso também. Então, o próximo elemento para se cultivar a presença de Deus, para você cultivar a presença de Deus dentro de si, de você cultivar o seu jardim na presença de Deus, vai ser você desenvolver uma vida de oração. A vida de oração, ela é desenvolvida. Ninguém começa orando 2 horas por dia, viu, irmão? Ninguém começa. É gradual. Você começa aos pouquinhos, 10, 15, porque se você empolgar e começar com 2 horas por dia, quando a sua emoção estiver baixinha, quando você estiver com algum problema, você vai orar 15 minutos e vai se sentir culpado por não ter orado 2 horas. Então vai gradual, de glória em glória, de graça em graça, você vai crescendo com Deus, cada vez mais você vai ter
vontade de orar. E também um segredo, ora quando você tem vontade e ora quando você não tem vontade também, mas ora. Constantemente, fale com Deus, isso é relacionamento com Ele. Então, como você fala com Deus, orando, como você ouve a voz de Deus, lendo a Bíblia, essas duas coisas precisam andar junto, então você precisa de desenvolver essa vida de oração. Efésios 6,18 diz, ore em todas as ocasiões. Efésios 6,18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Ore o tempo todo e ore também por todos os santos. Quem são todos os santos? Os salvos no Senhor. Lembra de algum irmão? Deus, visita o fulano de tal, abençoa ele, que ele venha ter uma vida abençoada, porque a gente é muito levado a orar por quem não se converteu e esquece os convertidos. Então ora por quem se converteu também, para com que ninguém desista, para com que ninguém fraqueje, para com que essa pessoa seja fortalecida a vencer todas as dificuldades. Ora lá pelo irmão Israel, Deus, ajuda o irmão Israel a não dar lugar ao diabo, e controlar o estresse dele. É isso. Então você precisa desenvolver uma vida de oração. Você também precisa orar com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Ore com entendimento. Vamos ver o que é isso. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Então, o que Paulo estava tratando aqui? Ora, mas ora com a mente. Ora sabendo, tendo entendimento daquilo que você tem orado. Porque é muito comum, principalmente quem é mais pentecostal, começa a orar e começa a falar em língua, e o entendimento dela sobre a própria oração sumiu, desapareceu. Então, ore com entendimento. Se você tem o hábito de orar em línguas alta, baixa, aí é uma particularidade sua, você e Deus, e eu nem vou entrar nisso. Mas ore com entendimento, tendo certeza daquilo que você tem orado, porque não é incomum vermos por aí, algumas reuniões de oração que começam a manifestar, todo mundo falando em língua, naquele negócio todo, aí depois no fim, peraí, eu orei pelo quê? Eu falo que eu já participei de reunião de oração assim, tá? O Espírito de Deus, ele vai entrar, ele vai se comunicar com o meu espírito, ele vai interceder por mim, amém, é Bíblia e tal, mas é necessário orar com entendimento, saber pelo que você está orando, amém? Ter consciência disso, não deixar com que vire bagunça. A presença de Deus não é bagunça, é organizado, amém? O outro, ore uns pelos outros, ore pelo seu irmão. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Você é justo? Ora pelo irmão. Ora pelo irmão que precisa de oração. Você crê no Senhor, você entregou sua vida para Deus, ora pelo seu irmão. E é necessário. E o seu irmão não precisa precisar de oração, ou seja, seu irmão não precisa estar no meio da luta, da batalha, doente, para você orar por ele, não. Ora por ele até sem você ter motivo para orar. Só ore, Deus, fortaleça, visite, fale ao coração dele, ministre ao coração dele, quando ele for ler a Bíblia, que o Senhor fale, ore. Agora, ore adorando a Deus. Mateus, capítulo 6, e nós vamos ficar lá no 6, tá, Alexandre? Capítulo 6, verso 9, é o próprio Jesus ensinando como devemos orar. Então, você precisa orar adorando a Deus. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado é o 9, volta lá no 9.
santificado seja o teu nome. Esse santificar o nome de Deus é você glorificar a Deus, você entrar em uma área de adoração, citar os atributos, quem Deus é. O Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é o rei da minha vida, ao Senhor eu entrego o meu coração, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Emanuel. Você vai citando os atributos de Deus, e isso você vai se empolgando a orar. Dá certo, eu faço sempre. Então, sempre santifique o nome de Deus, comece a oração adorando a Deus. E eu aprendi isso no discipulado com o pastor Denilson. Tem quanto tempo, hein? Faz tempo, hein? 2015, por aí, ou mais, ou antes. Bastante tempo. Então, santifique o nome de Deus, santifica, glorifica a Deus, irmão. Só não queira voar, né, Cleiton? Voar não. Brincadeira, piada interna. Mas voltando àquilo que é sério. Ore adorando a Deus. Agora o verso 10. Verso 10. Não ore para ir para o céu. Lê lá comigo. Não ore para ir para o céu. Você não deve orar para ir para o céu. Você deve orar para que o céu desça. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore pelo governo de Deus. Senhor, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Me governe, direcione. Eu sou teu, sou todo seu. Traz o seu governo sobre a terra. A política está corrompida, está toda avacalhada, para todo lado, porque o óleo está ruim, Deus, mas governe sobre nós. Que venha o teu governo. Que venha o teu governo sobre nós. Que o teu reino venha. Gente, e à medida que você vai crescendo nesse relacionamento com Deus, você vai entender o que o reino de Deus é. O reino de Deus, o que é mais importante são pessoas, e você vai começar a orar pelo crescimento do reino de Deus, e o crescimento do reino de Deus é que mais pessoas se convertam, com que mais pessoas conheçam quem o Senhor é. Sabe o porquê que não há no nosso coração uma chama acesa por paixão por almas? Porque nós não temos uma vida de oração. Quem não tem uma vida de oração não se preocupa com o perdido. Quem não tem uma vida de oração não ama seu irmão. Porque isso tudo é movido pela oração. O quanto você tem orado pelas pessoas. O quanto você tem gasto tempo pelas pessoas, pelo perdido. O quanto você tem se preocupado com isso depende de como anda a sua vida com Deus. Só consegue orar pelo perdido, só consegue orar pelo irmão quem tem um jardim bem cultivado. É impossível você se preocupar com pessoas, você amar pessoas, se você não tem vida com Deus. Não dá. Não dá, a conta não fecha. Mas você precisa orar para com que o céu desça. Não para você ir para o céu. Tipo assim, Jesus, volta logo, eu quero que isso aqui acabe. Não, ora para que o céu venha. Amém? Ore para com que a vontade de Deus seja feita. Mateus 10, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ore pela vontade de Deus, porque vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela nunca vai te frustrar, nunca vai te entristecer. Deus tem para você o que é o melhor, por isso que Ele te ama. Ele tem para você o que é bom. Então, ore pela vontade dEle e não fique triste quando a sua vontade não ser atendida. Eu tenho certeza que eu também não sou o único aqui que gastou um tempão de oração por alguma coisa. A sua resposta não foi atendida, o tempo passou, você olhou para trás e falou assim, graças a Deus o Senhor não atendeu minha oração. Principalmente os jovens que estão querendo casar, eu já orei por cada situação, que misericórdia. Mas ainda bem que não foi isso, principalmente o novo convertido, então, que me ensinaram, não, você tem que orar para você casar. Então, ficava lá orando, falei assim, Deus, obrigado, porque é só canseira. Amém? E isso, novo convertido, tá, gente? É 2010, 2011, muitos anos atrás. Mas ainda bem que não foi atendido. Então, não se frustra quando Deus não atender às suas orações.
ore por suas dívidas, perdoe quem te deve. Próximo. Ore pedindo a Deus provisão, primeiro ponto que eu pulei. Dai-nos o o nosso pão diário, ou seja, ore pela sua provisão, ore pelo aumento de salário, ore pela porta de emprego aberta, ore pelos seus patrões, ore pela provisão. Então, ore pela sua própria provisão. 12, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, peça perdão por quando você erra, quando você peca, quando você faz algo com alguém, mas também perdoe quem fez algo contra ti. Perdoa, libera perdão. Próximo, 13. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Não nos conduza à tentação, ou seja, você está vendo que não é um pedido. A King James está meio estranho ali, achei meio torta essa tradução, mas presta atenção em mim. Perdoai as nossas ofensas, como as nossas dívidas, tal. Não nos deixeis cair em tentação. Está vendo que a oração é para não deixar cair em tentação? Não é uma oração para nos livrar da tentação. Por quê? Porque a tentação é necessária para trabalhar no nosso caráter. Seu caráter é forjado na tentação. Então, não adianta pedir para Deus para te livrar da tentação, porque Ele não vai livrar. Ela faz parte da sua vida, você tem que lidar com isso e vencer em Cristo nesse sentido. Mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Livra-nos de toda a seta maligna, livra-nos de toda a astúcia de Satanás. Então isso, gente, é a vida de oração, ela precisa ser desenvolvida. Então você quer alguém melhor que tenha desenvolvido uma oração, uma vida de oração, senão Paulo, senão Jesus. Jesus, se você for ler os evangelhos, prestando atenção nos principais milagres e principais sinais, antes de cada sinal, Jesus estava sozinho orando em algum lugar. Então era a vida de oração. Ou seja, você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer receber o sobrenatural de Deus, tem uma vida de oração. O próprio Jesus orava, ele era o Filho de Deus, tinha relacionamento com Deus, pensava como Deus pensava e ele orava. Então tem como você ser livre disso? Não, você tem que orar. E quem conhece a Jesus, anseia pela oração. Amém? Agora, a última, só para me liberar vocês. Seja um verdadeiro adorador. João capítulo 4, verso 23. João capítulo 4, verso 23. Mas a hora é esta. Não, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Contextualizando, esse era um diálogo entre Jesus e a samaritana, e essa foi uma das respostas de Jesus para ela, quando ela pergunta onde era o lugar correto de se adorar. E ele vem e fala, já está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E adorar, a palavra adorar, um dos significados para ela é servir. Então, como você adora a Deus? Servindo. Então, quando você se envolve no serviço do reino de Deus, você está adorando a Deus. A adoração está ligada a serviço. Quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais você é um adorador. E adorar em espírito e em verdade é fazer com todo o seu coração. O que você tem feito para Deus? Faz com todo o seu coração, com toda a sua vontade. Não é assim, tem que ir lá na igreja, fazer tal coisa, queria ficar... Não, isso não é adorar, não é servir em espírito e em verdade. Servir em espírito e
verdade é fazer com toda a sua vontade, com todo o seu desejo. Por mais que venha a seta do desânimo, do vontade de ficar em casa e dormir, você precisa pagar esse negócio e vir fazer o melhor que você pode naquele momento. Então, adorar é servir em espírito e em verdade, é fazendo o melhor que você pode fazer. Sempre o melhor que você pode fazer. Vai cantar a melhor canção, a melhor voz, a melhor performance, tal. Vai pregar a melhor ministração, a melhor performance, melhor texto, tudo. Fazendo sempre o melhor. Vai cuidar das crianças, fazendo o melhor. Vai fazer qualquer coisa, fazendo sempre o melhor que você pode fazer. Ou você não quer ser um verdadeiro adorador? Ser um verdadeiro adorador não é fechar o olho aqui no culto e tal, e fazer careta cantando, não, é mais que isso. Então você precisa sempre dar o seu melhor. Adorar também significa se prostrar. Se prostrar, e se prostrar diante de quem? De Deus, mostrando o quê? Que Ele é superior e que você precisa dEle para fazer o melhor serviço possível. Porque senão você também não vai conseguir. E você vai se prostrar para quê? Para orar. Então está tudo uma coisa ligada à outra. Não dá para você ser um verdadeiro adorador se você não tem uma vida de oração. Não há como você ter uma vida de oração coesa se você não lê a Bíblia. Não tem jeito de você obedecer a palavra de Deus e não pecar se você não conhecer a palavra de Deus, você não lê a Bíblia. Então, uma coisa puxa a outra, não dá para se esquivar de algum desses pontos, ou de não valorizar. Então, conheça a palavra de Deus, cresça em conhecê-la, leia a Bíblia, desenvolva uma vida de oração, seja um verdadeiro adorador, trabalhando para Deus, dando o melhor que você pode, por mais difícil que seja. É o melhor que você pode. Talvez o seu psicológico está todo quebrado, mas dentro daquilo que você pode, você está fazendo o seu melhor. Talvez o seu tempo está na maior correria, mas dentro do pouco tempo que você tem, você está fazendo o seu melhor. Sempre fazer o melhor que se pode fazer, sempre. Gostaria de pedir o louvor para subir aqui, cantar aquela última música de novo. Amém? Enquanto o louvor canta, gostaria de pedir ao pastor Edenilson que ore por nós. Irmãos, cultive o seu jardim. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Irmãos, interessante essa mensagem, porque essa semana, por onde o Senhor me levou nesta cidade, para falar do amor dele, para ministrar a palavra, eu fui levado por Deus para ministrar sobre Gênesis capítulo 5, versículo 15 até o 24, que fala de Enoque. Onde o Senhor me levou essa semana, o Senhor colocava sempre no meu coração a falar de Enoque. O Isaac estava lá, viu, né, Isaac? Numa dessas reuniões, o Davi, o Alex, estavam em uma dessas reuniões, vocês estavam, e a gente estava ali falando sobre Enoque. Irmãos, o Israel estava aqui ministrando sobre o Éden, né? Sobre o jardim. E qual o propósito do Senhor criar o homem? O Senhor criou o homem para nós andarmos com Deus, para andar com Deus. E esses princípios, eles são muito importantes, porque nos levam a voltar ao original, nos leva a andar realmente com Deus. Por que todas as coisas estão um caos? Por que o mundo está um caos? Por que você acha que o mundo está do jeito que está?
Por quê? Porque as pessoas não andam mais com Deus. As pessoas não têm intimidade com o Senhor. As pessoas não têm prazer na oração, não têm prazer em meditar na palavra de Deus. E foi para isso, justamente, unicamente, exclusivamente, para isso que o Senhor nos fez, irmãos. Medite nessas coisas nessa noite. Pare um pouco, pense. Para que o Senhor me fez realmente? Para que eu existo? De onde eu vim? Qual o propósito? Eu estou aqui. E para onde eu vou? Irmãos, Enoque andou com Deus. Depois você olha a história. Lá em Gênesis 5, versículo 15. Aproveita, releia a mensagem. Você que anotou, você que tem a mensagem. Veja o que Enoque fez, qual o benefício que Enoque recebeu. Irmãos, por Enoque andar com Deus, ele não conheceu a morte. Enoque não, ali, está aqui, ó, obrigado. Essa mídia é uma bênção, né? São irmãos abençoados. Olha só, vamos pôr no 24. Olha o que Enoque recebeu, olha no versículo 24. Enoque fez o que Enoque fez, irmãos? Você pode ler para mim? O que Enoque fez? Andou sempre em comunhão com Deus. E um dia o quê? Sumiu Enoque. Sabe que Enoque foi o primeiro homem arrebatado por Deus. Sabe o que é isso? Varão e varoa de Deus. Tem varão e varoa de Deus aqui? Deixa eu perguntar de novo. Tem alguém que anda com o Senhor aqui? Tem gente que anda com Deus aqui? Ah lá, aqui. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o... Sabe o que é isso, irmãos? Enoque não conheceu nenhuma morte. Enoque não conheceu a primeira morte e Enoque não conheceu a segunda morte, porque Enoque andou com Deus. Enoque teve comunhão com Deus. E olha que foi em dias muito difíceis. Foi em dias como os nossos, irmãos. Enoque foi levantado por Deus na terra. Veio de uma linhagem. Enoque veio lá de Sete, filho de Adão e Eva. Enoque foi tão abençoado por andar com Deus. Irmãos, preste atenção, por favor. Você está prestando atenção, só estou chamando mais a sua atenção. Qual o benefício de andar com Deus? O Israel já pregou. O Senhor já usou Israel para trazer a mensagem dele. Mas eu queria só dar uma reforçada, que é muito importante sua vida para Jesus. Você é muito precioso. Você tem noção que você é muito precioso para Jesus? Eu estava vindo no carro, eu e Davi, e tinha um hino, estava cantando um hino. O hino dizia assim, ó: Jesus te amou antes de você fazer uma bariátrica. Jesus te amou antes de você largar as drogas. Jesus te amou antes de você largar a bebida. Jesus te amou antes de você entrar aqui. Jesus sempre te amou, porque Jesus sempre quis comunhão contigo. Jesus sempre quis que você entendesse que Ele estava aqui, que Ele estava do seu lado, que Ele estava em você. Jesus sempre chamou a sua atenção, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó. Estou aqui. Olha para mim. Porque Jesus sempre quis que você andasse com Ele. Mas as distrações do mundo, irmãos, as distrações de todas as coisas que tem lá fora, elas nos tiram do foco de Deus. Não é o meu foco, não é o seu foco. Temos que ser realistas, né? Não é o nosso foco, não é o foco do ser humano. Se o ser humano tivesse entendido isso há mais tempo, nós todos estávamos coladinho em Deus, andando com Deus. E o que é andar com Deus? Andar com Deus é como o pregador disse, o homem que Deus usou aqui nessa noite. Andar com Deus é obedecer ao Senhor. Por que ler a palavra? Para conhecer a Deus. Você conhece a Deus lendo a palavra, lendo a Bíblia Sagrada. E você conhecendo a Deus, você vê o que Deus quer.
e você obedece naquilo que o Senhor quer que você obedeça, e você obedecendo a Deus, você já está andando com Deus, porque andar com Deus é ser misericordioso, andar com Deus é ser longânimo, andar com Deus é ter domínio próprio, andar com Deus é amar o próximo. Andar com Deus, irmãos, agora fechando, para fechar, andar com Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas, observa a palavra de Deus, ele vê Deus em todas as coisas, irmãos. Você já teve isso na sua vida? Você já viu isso? Você vê Deus em tudo? Que lindo, né? Você vê Deus em tudo. Você olha uma flor, você vê Deus. Eu estava vindo do Crase hoje, tem uma árvore tão grande, irmãos, tão linda assim, ó, umas flores meio que roxas, mas é um buganvília, parece um buganvília imenso, da altura desse teto, vindo do Crase. Quando vocês vierem de lá de baixo, o Daniel, que roda muito, Daniel, na hora que você passar ali, o Guilherme, né? Acertei? Guilherme? Só chamei de Gustavo, irmãos. Mas né, Guilherme? Vocês rodam muito aí na cidade. Quando vocês vierem lá do Crase, antes do CrossFit, que árvore linda. Eu vejo Deus nessas coisas. O jardim, né? Jardim, coisas lindas, coisas organizadas. E Deus quer que você ande com Deus. Deus quer que você ande com o Senhor. Sabe para quê? Para a tua vida ser organizada. Sabe por que a vida do ser humano não é organizada? Sabe por que não dá certo? Sabe por que luta e não conquista? Porque não está andando com Deus. Começa a andar com Deus para você ver. Começa a ver Deus em todas as coisas. Começa a atentar para a palavra de Deus e obedecer a Deus. Você vai ver como que vai mudar todas as coisas na sua vida. E eu queria me ater aqui, irmãos. Eu queria me ater aqui em uma dessas, como é que você chama ele, Israel? Uma dessas prioridades, vamos botar prioridade, né, para a gente ter uma vida com Deus, as quais o Israel disse aqui, essa lista, né, de prioridades. Eu queria me ater com você agora na oração. Eu quero te convidar a orar. Final de ano, né? Dezembro. Chegamos no meio, né? Estamos no meio de dezembro, finalzinho do ano. Eu quero que você aproveite, irmãos, de agora em diante, para você meditar em 2024, para você olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida em 2024? O que eu fiz para o Senhor? Quanto que eu andei com Deus em 2024? O que eu fiz para o reino de Deus em 2024? E comece a elaborar um 2025 melhor, colocar metas para fazer melhor para o Senhor em 2025. Você pode ficar de pé, por favor? Andar com Deus é orar. Andar com Deus é fechar os olhos. Cierra teus olhos, diz o Senhor. Põe a mão no seu coração. Yeshua. Creia que o Senhor está aqui, irmãos. Enoque creu tanto, Enoque cria tanto em Deus, Enoque andou tanto com Deus, Enoque olhou tanto para os preceitos do Senhor, que Enoque, ele teve um filho tão agraciado, tão abençoado, que chamava-se Matusalém. Enoque foi pai de Matusalém. Enoque foi tão abençoado que teve um filho que foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Enoque, por andar com Deus, por confiar em Deus, a Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando que você entrega o teu caminho ao Senhor? Fazendo todas essas coisas que foi ministrada nesta noite. Quando você adora, quando você tem tempo de oração com Deus, quando você tem tempo para a palavra de Deus. Olha, todos vocês que estão aqui nessa noite, creiam, isso é verdade. O Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou para perto dEle, o Senhor te colocou no jardim dEle e falou para ti: cultiva agora,
Trabalha não só pelos outros, mas trabalha para você. Irmãos, você tem que trabalhar por você agora, trabalhar pela sua vida, trabalhar em prol da sua salvação, trabalhar para que o seu nome ele esteja escrito no livro da vida. Você precisa agora trabalhar para você mesmo. Esqueça quem está da sua direita, à sua esquerda, à sua frente. Esqueça e trabalhe para você. Deus te colocou nesse jardim. O Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele te ama, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele te chama para caminhar com Ele, para andar com o Senhor. Eu creio que todos os dias, quando a Bíblia diz que pelas tardes, pelos finais de tardes, quando o Senhor visitava Adão e Eva, é porque o Senhor vinha no jardim e andava com Adão e Eva, e mostrava todas as coisas maravilhosas. Assim nós cremos que é com os anjos, porque todas as vezes, a todo momento que os anjos dizem: Santo, 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 e os anjos não param de dizer Santo, 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 porque todas as vezes que os anjos dizem Santo, o Senhor lhes mostra coisas novas, coisas belas, coisas maravilhosas. Mas como nós vamos ver as coisas maravilhosas? Como nós vamos ver as coisas belas que o Senhor tem? Porque só Ele mostra para nós, se nós não andarmos com o Senhor. Quando foi dito aqui pelo Senhor: venha o teu reino, que está lá na oração modelo de Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante ali, que Jesus nos ensina a oração modelo. Foi dito aqui assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando o Senhor diz isso, quando nós oramos isso, venha o teu reino, é porque vem a tua presença, vem a presença do Rei dos Reis, venha a presença do Senhor dos Senhores, venha a presença do maravilhoso. Feche seus olhos. Você crê que Jesus é maravilhoso? Pensa aí. Como você vê Jesus? É demais, Deus. Oh, Senhor, tua glória. Como você vê Deus? Quando você clama: venha o teu reino na sua vida, venha o teu reino na sua casa, venha o teu reino na sua família, venha o teu reino no seu local de trabalho. Você está ali buscando as maravilhas de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você chama, e quando você clama, e quando você busca, e quando você pede, você está fazendo justamente isso. Você está buscando uma comunhão, você está buscando andar com o Senhor. Sabe, buscar primeiro o reino de Deus é quando você levanta pela manhã, é quando você abre os seus olhos de manhã bem cedo, ainda não clareou o dia, você já está acordando, e você se lembra de quem? Você se lembra dele, você se lembra do seu Criador, você se lembra do seu Redentor, você se lembra do seu Senhor, você se lembra do seu Salvador, e o primeiro que você fala é com ele: Pai, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez. Eu te dou graças porque eu acordei. Eu te dou graças porque eu estou vivo. Eu te dou graças, Senhor, por esta comunhão, porque eu creio que o Senhor está aqui. O Senhor me permitiu dormir.
eu desliguei, eu apaguei, mas agora o Senhor me chamou, o Senhor me despertou, o Senhor me acordou, e eu estou vivo, porque eu tenho que andar com o Senhor mais um dia. Pai, pega na minha mão, Espírito Santo, eu preciso de Ti, Espírito Santo, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso. Irmãos, ande com Deus. Andar com Deus traz um benefício maior. Sabe qual é o maior benefício de andar com Deus? Além de todas as bênçãos dessa terra, além de todas as bênçãos físicas, andar com Deus traz para mim e para você a vida eterna, a salvação. Andar com Deus, eu quero trazer para você aqui nessa noite algo. Eu quero te informar algo. Segura só para me falar. Irmãos, andar com Deus vai permitir que você não conheça a segunda morte. O benefício maior de andar com Deus é que você não vai conhecer, passar pela segunda morte. Você vai desta vida para a vida eterna. Sabe quando a Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém, que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você? Andar com Deus é caminhar desse ponto aqui, ó, aonde você está. Feche seus olhos. Aonde você está agora. Andar com Deus é caminhar desse ponto aí, desse princípio aí. Andar. Aí imagina você subindo por um caminho, numa carruagem de fogo, ou sendo arrebatado, ou sendo levado pelo Senhor Jesus. Aí você passa pelos portões celestiais. Aí os teus olhos já começam a não entender mais nada. Aí a tua mente, ela já não começa a entender mais nada. Porque ela só vê coisas maravilhosas, fantásticas. E aí, você entende sim o porquê de andar com Deus, o porquê foi importante andar com Deus lá atrás. Então queira isso para a sua vida. Quando você anda com Deus, você tem filhos, você tem netos, você tem bisnetos, você tem uma geração depois de você que vão andar com Deus. Porque quando Enoque andou com Deus, ele teve um filho chamado Matusalém. Depois ele teve filhos, e Enoque teve netos. E um desses netos de Enoque, bisnetos de Enoque, sabe o que foi com a vida dele? Ele salvou, ele foi usado para salvar a humanidade naqueles dias. Sabe quem foi o bisneto de Enoque? O próprio Noé. Sabe por quê que Noé foi bisneto de Enoque? Porque Enoque andou com Deus. Deus não está olhando somente para a tua vida, porque você anda com Ele agora, Ele vai te salvar, não. O Senhor quer salvar o seu filho, o Senhor quer salvar o seu neto, o Senhor quer salvar os seus bisnetos, o Senhor quer salvar os tataranetos. Por isso a importância de você andar com Deus. Por isso a importância de você realmente entregar-se ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ainda com seus olhos fechados. Tem alguém aqui nesta noite que não está andando com Deus, que reconhece que não está andando com Deus e que quer realmente voltar a andar com Deus. Você que ainda não fez uma oração entregando sua vida para... Abaixa o microfone, por favor, um pouquinho. Você que não fez uma oração ainda entregando sua vida para Jesus. Você que nunca levantou sua mão para entregar sua vida para Jesus. Você quer fazer agora? Se você quer, aí no seu lugar, só levanta a mão. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui nessa noite? Levanta a mão no seu lugar. Deus está te dando a oportunidade de você começar a andar com Ele. Tem alguém? Tem alguém aqui que se sente assim fraco, que sente que não está andando com Deus? Eu quero orar pela sua vida, eu quero fazer uma oração por você. Levanta sua mão no seu lugar.
Você que sente que não está andando com Deus, tem alguém? Eu quero que você levante sua mão. Se você se sente fraco, se você percebe que não está andando com Deus, se você acha que falta algo na sua vida, eu quero que você levante sua mão em seu lugar aí. Pode levantar a mão. Isso, levanta sua mão. Levanta sua mão. O Senhor está aqui, Ele quer te abençoar. Hoje o Senhor não está aqui para julgar ninguém. O Senhor está aqui te amando. O Senhor quer te abençoar. Então você que quer, levante sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Feche os olhos agora. Levante bem alto a sua mão agora, em nome de Jesus. Na posição de receber. Faz assim, ó. Levante as duas mãos e ore ao Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e graça, Deus de comunhão, Deus que nos escolheu para andar com o Senhor. O Senhor trouxe essas vidas aqui hoje, meu Deus, porque o Senhor chamou, meu Deus. O Senhor convidou, meu Pai, para que eles viessem, para começar uma nova jornada com o Senhor. Então, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, restaura, reforma, renova, restitui. Senhor, em nome de Jesus, restaura, reforma, renova e restitui esta vida, a sua fé, a sua caminhada, a sua jornada com o Senhor. Quantas pessoas lá fora, meu Deus, não estão andando com outros? Quantas pessoas lá fora, meu Deus, não têm feito amizades com aquilo que não deve ser feito? Como foi dito aqui hoje, Deus, fugir da aparência do mal, fugir das coisas do mal. Meu Deus, nós estamos aqui justamente para isso, para fugir da aparência do mal, porque queremos ter comunhão com o Senhor. Espírito Santo, esta vida que ora agora, este homem, esta mulher que ora ao Senhor agora, muda a vida dela, muda a história dela, muda esta vida, meu Deus. Esta pessoa, Senhor, que entendeu as palavras ministradas desta noite, muda, Senhor, a sua história, muda a história desta igreja, muda a realidade desta igreja. Espírito Santo, tenha de misericórdia deste que te assiste, Deus, que te ouve em sua casa, esta pessoa que está sentada na sua cama, no seu leito, esta pessoa, meu Deus, que está na sua residência, este que está aqui presencialmente, que veio para te adorar, que veio para cultuar, que veio para exaltar o teu santo nome. Espírito Santo, pela tua infinita misericórdia, levanta, põe de pé, meu Deus, leva esta pessoa aqui, Senhor, a ter comunhão com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, cubra estas vidas, Deus, com o teu poder, com a tua glória, com a tua presença. Venha o teu fogo, venha a tua unção, venha o teu mover. Clame por isso, igreja, clame, fale com Deus. Você está calado, não fique calado não. Ande com Deus, fale com Deus, tenha comunhão com o Senhor. Diga: Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, eu quero a tua presença. Diga isso, igreja. Olha a situação da igreja, olha aí a situação da igreja, olha. Se fosse uma festa, se fosse um futebol, estava todo mundo gritando, estava todo mundo aqui aos berros. Irmãos, tente misericórdia de ti mesmo, coloque-se a orar, coloque-se a falar com Deus, coloque-se no altar, toca na ponta do altar, peça ao Senhor. Abra sua boca, feche os seus olhos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55 diz isso: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55 versículo 6, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busquem ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele está voltando, Ele está chegando. Busque ao Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto, diz o Senhor. Você que entende, faça isso. Ora, igreja, tende misericórdia, Jesus. Tira toda a frieza, Espírito Santo, tira toda a mornidão, meu Deus. Eu repreendo isso, eu repreendo na vida de todos esses aqui, eu repreendo em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, queima, 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 queima.
nós queremos andar com o Senhor. Esta igreja, ela vai andar com o Senhor. Esta igreja anda com o Senhor. Esta igreja tem compromisso com Deus. Esta igreja é do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor desta igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, venha o teu fogo, venha o teu poder, venha a tua glória, venha a tua unção, venha o óleo sobre cada cabeça, sobre cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus, eu posso ouvir aleluia, eu posso ouvir glória a Deus, eu posso ouvir as vozes dos santos, as vozes daqueles que andam com Deus. O Senhor pode ouvir a tua voz, o Senhor pode ouvir a tua voz, o Senhor quer ouvir a tua voz. Você pode caminhar com Deus, você pode falar com Deus, você pode ouvir a Deus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir. Apostasia, irmãos. Apostasia não é para mim nem para você. Apostasia não é para mim e para você. Esfriamento do amor não é para mim e para você. Não é para ninguém. Andar com Deus não é andar em apostasia da fé. Andar com Deus não é andar no esfriamento do amor. Andar com Deus não é andar em mornidão, não, meu Deus. Andar com Deus é andar em intensidade. Andar com Deus não é preocupar com as demais coisas, mas é buscar a Deus em primeiro. Andar com Deus é andar em oração. Andar com Deus é andar em leitura da palavra. Andar com Deus é isso aí, ó. Isso é andar com Deus. É adorar. Adorar. Não custa nada. Que peso que tem? Tá pesado aí? Faz assim com as mãos, ó. Faz assim, por favor. Faz assim, ó. Faz assim, todas as duas. Vê aí, tá pesado? Tem alguma coisa pesada em cima de você? O ombro. Como é que tá o ombro aí? Tá carregando peso? Que tamanho que é a cruz aí? Que peso que tá a cruz? Que peso que tem adorar? Que peso que tem orar? Qual o peso da sua Bíblia? O único peso leve, não é peso. É o peso da Bíblia. Amém? Põe a mão no